Olá, alunos da terceira série, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, isso mesmo, vocês todos já me conhecem. Nossa aula de número 33, então teremos a nossa revisão, né? E logo em seguida a avaliação, ok? Então vamos à nossa revisão. Muito bem, vamos iniciar aí a nossa revisão com conteúdos, né, que nós já vimos na nossa terceira unidade de língua portuguesa do nosso componente, ok? Nós vamos iniciar então revendo um vídeo sobre aí o gênero canção que nós já estudamos nessa unidade. Acompanhe. Um certo dia, fui fazer uma viagem lá para as bandas do Sudeste, conhecer nova paisagem. Pedi dormida na casa de um primo meu, que eu não via há muito tempo. E ele então me acolheu. Já foi dizendo: corte logo esse cabelo, que tu veio lá do mato. Deve ter malária ou dengue escondida aí nesse pelo. Ou então, uma sucuri enrolada aí pelo meio. Aqui tem carro e metrô para todo lado. Por isso, não vá pra rua para não ser atropelado. E pegou a perguntar como estavam os canibais, se ainda tinha muita onça andando pela cidade. Perguntou se eu tinha vindo de canoa ou de cipó, se eu trazia alguma flecha para mostrar para a sociedade. Chamou e disse: essa aqui é minha piscina, tem 40 de largura e 70 de longura. É a maior da redondeza, tem mais de 8 de fundura. Ela é grande ou não é? Olha, meu primo, realmente ela é pequena. A piscina lá de casa é que é demais, já muito grande. Fica até dificultosa para os meninos tomar banho. A bicha mede 3 quilômetros de largura. Ela nasce no Peru e vai bater no oceano. Na sua terra tem pupunha? Não, senhor. Tem umas tapioquinha com os beijuzinhos do lado? Umas mandioquinha cozida com manteiga derretida? Um tambaquizão assado com limão e um pirãozinho, tem? Não, senhor. Eu quero ir para lá. Então, meu primo, venda toda essa tranqueira. E vou dizer mais uma coisa. Isso muito me convém. Eu não troco essa Amazônia por Sudeste de ninguém. Muito bem, nós vimos aí então, né, uma canção sendo declamada. Essa canção é de autoria do Nicolás Júnior. Daqui a pouquinho nós vamos já ver aí quem é o Nicolás Júnior, né, que é aí um compositor da nossa região amazônica. Mas antes nós vamos observar o gênero, né, o gênero canção. Acompanhem comigo. O gênero canção é um gênero literário moderno, né? A canção ela surgiu aí na modernidade. Nós estudamos na literatura também. Nós sabemos que a canção é um gênero híbrido, litero-musical, que mistura aí, né, a música e a literatura. E, devido a esta característica, não pode ser desvinculado um aspecto do outro. Então, não posso desvincular a literatura aí da música. O textual do musical, como eu acabei de falar para vocês. Quando partimos para analisar a materialidade da canção, né, o que tem ali naquela canção de informação, o que está incorporando ali, né, aquela canção, nós estamos conscientes de que esta materialidade ela não se limitará nos aspectos linguísticos e discursivos, tá bom? Então não é somente na parte da linguística, do discurso, mas estará imbricado aí também no seu conteúdo, ritmo, a questão, né, conteúdo a questão do ritmo e da melodia também, que está imbricado aí, além da parte linguística e discursiva das letras das canções, tá bom? Nós temos algumas especificidades, né, desse gênero. Então, a canção, tal como o poema, tem como principais características a subjetividade. Lembram lá que o poema nós temos que interpretar, né, o que o autor ali quis dizer?
Exatamente, a canção é da mesma forma. Ela traz essa subjetividade, né? Uma das suas características. A pessoa ela tem que ler, interpretar, para realmente entender ali o que o compositor quis fazer naquele momento, tá? A musicalidade também é uma característica e o próprio sentimento, além da melodia que compõe um conjunto com a letra, uma coisa só, né? Então nós temos aí a musicalidade, a subjetividade, o sentimento, a melodia, né? Numa coisa só aí que compõe esse conjunto com a letra. São aspectos que conseguem, a partir da fruição, apreciação e interpretação da letra, tocar o ouvinte e mover sentimentos e multidões. Quantas músicas vocês já não se depararam por aí, né? Que mexeram com os sentimentos. Se tem uma coisa, eu sempre digo que tem uma coisa que marca o ser humano é perfume e música, né? Não tem para onde correr. Você, né? Na verdade, perfume não, o cheiro em si, né? Às vezes a gente tem um cheiro da nossa infância muito forte, né? O cheiro de uma planta, o cheiro de um perfume de alguém, e aí você sente aquela mesma fragrância ali depois, muitos anos depois, você remete automaticamente, né, àquela época. Assim como a música. Tem músicas que nos remetem aos nossos entes queridos, né? A pai, a mãe, aos avós, aos amigos, né? A um amor que ficou aí no passado. Nós temos músicas que nos remetem a isso. Então, essa questão do sentimento é muito presente aí nas nossas canções. Continuando, a canção é, portanto, um gênero híbrido, tá? Porque explora a letra e a melodia, além das relações sociais de produção e o seu sentido em seu contexto de divulgação. Tal como a poesia, a música apresenta um eu lírico, tá? Que é diferente do compositor e do intérprete da canção. Então, o eu lírico ali daquela composição, ela não é o compositor e muito menos o intérprete, o cantor, né? Quem está cantando ali. O eu lírico é alguém que está falando, né, na música. Quem é esse eu lírico? Será que era o compositor? Será que era o próprio intérprete? Não. Nós temos ali um outro, né, um outro ser sendo essa pessoa que está falando na canção, colocando ali, expondo o seu sentimento, né, as razões pelas quais está ali aquela canção, né, a letra daquela canção. E aí dentro, né, nós voltamos lá para a viagem insólita de um caboclo, que é o que nós acabamos de ver ali, a música que foi declamada, que foi interpretada. Nós temos algumas dimensões políticas e sociais, e é isso que eu quero trazer para vocês. As canções, muitas canções, elas são compostas com essas dimensões políticas e sociais. Vamos dar uma olhadinha. A xenofobia, né, aí é uma questão política e social lá da nossa questão da nossa canção Viagem Insólita de um Caboclo, normalmente vinculada à discriminação, preconceito ou intolerância contra pessoas de outras nacionalidades. Também pode ser praticada por meio de discursos de ódio contra pessoas oriundas de regiões ou estados específicos do Brasil. Essa modalidade de xenofobia tem sido cada vez mais cometida em ambientes virtuais, sendo frequentemente direcionada a pessoas nordestinas e se molda a partir, e se amolda ao tipo descrito no artigo 20, caput e parágrafo 2º da Lei 7.716 de 89, que dispõe, né, o artigo 20, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, xenofobia é crime, certo? Não vamos cometer esse tipo de crime por aí. Continuando, né, nós temos aí, eu falei para vocês, já adiantei, que é o Nicolás Júnior, nosso compositor, né? Ele é natural de Santarém, do estado do Pará, mas foi na cidade de Terra Santa que ele passou toda a sua infância. E aos 12 anos começou a tocar violão de maneira autodidata, ou seja, aprendeu sozinho. Aos 15 anos foi estudar em um internato, onde começou a escrever seus primeiros poemas e a compor suas primeiras canções, tá? Então esse é o autor da nossa canção aí, né, o Nicolás Júnior, que é muito famoso aqui na nossa região. Tem outras canções que tratam aí da nossa regionalidade, tá bom? Vamos continuar vendo o gênero canção? O gênero musical a qual pertence, né, a canção. Então é uma música popular brasileira. Nós vimos aí essa Viagem Insólita de um Caboclo, essa música do Nicolás Júnior, vem da música popular brasileira, que surgiu aí a partir de 1966 na cidade do Rio de Janeiro, com a segunda geração da Bossa Nova, mas com uma forte influência do folclore brasileiro que já vinha desde 1932, tá bom? Continuando,
o contexto histórico, né, e geográfico dessa canção. Então, a canção mostra realidades de regiões diferentes do Brasil, sudeste e norte, né, temos os extremos aí do país, com suas diferenças culturais. O compositor resolve responder aos apontamentos xenofóbicos que a região norte sofre constantemente, né? Então, o compositor ali trouxe a letra dessa canção para rebater, né, a xenofobia que a população da região norte sofre constantemente. Então vejam que, né, ele trazia ali um ato xenofóbico, né? O primo do sul trazia um ato xenofóbico, o primo do norte ia lá e rebatia, né? Então viam que havia esse conflito aí, nós vimos que tem esse conflito aí, a intenção do compositor foi justamente essa. Nós temos também características estruturais e estilísticas, ó. A linguagem predominante é uma linguagem conotativa, né? Uma linguagem interpretativa, com emprego no sentido subjetivo na letra da canção. Então, você faz a sua interpretação. Quando ele diz assim, ó, a bicha mede 3 km de largura, ela nasce no Peru e vai bater no oceano. Está falando de quem? Da piscina, que seria aí o nosso rio, né? Os nossos rios. Temos também a presença da função poética, temos presente, né, em toda a letra da canção, uma vez que é característica das produções de autor de poesia. Temos também o uso da linguagem coloquial e regional, algo mais simples, né? Quando ele diz, tem umas tapioquinha com uns beijuzinhos do lado, uma coisa ali sem plural, beijuzinho, tapioquinha, que é algo da nossa região, ó, umas mandioquinha cozida com uma manteiga derretida, um tambaquizão assado com limão e um pirãozinho, tem? Então, esses termos, né, pirãozinho, tambaquizão, algumas palavras aí que mostram a nossa linguagem regional, tá? E aí, quase sempre nós temos as rimas e os refrões, ó. Um certo dia fui fazer uma viagem lá para as bandas do Sudeste, conhecer nova paisagem, ali que rima com viagem, pedi dormida na casa de um primo meu, que eu não via há muito tempo, e ele então me acolheu, né? Primo meu rima com acolheu. Temos também a presença de um título, que é aí a viagem insólita de um caboclo, né? Insólito quer dizer incomum, anormal. Então, uma viagem incomum ali, né? Uma viagem anormal para um caboclo. E, como acompanhamento dessa canção, vai se ter o violão, né? Um instrumento musical aí muito presente, que o Nicolas Júnior, inclusive, é mestre em tocar esse instrumento, certo? Então, esse foi aí um dos primeiros conteúdos que nós trouxemos para revisar. Nós vamos ver agora também outro conteúdo, né, da nossa terceira unidade. Vamos falar, então, de fato fake, né? Eu pergunto a vocês, convido a vocês, então, a conhecer, né, a estudar junto comigo aí, fato ou fake, certo? Vamos lá. Entenda como a nova onda de fake news influencia a guerra digital. Melhor resposta à desinformação é o letramento e ensinamento, né? Então, melhor do que ficar informado, na verdade, a gente precisa combater nessa desinformação através do letramento e do ensinamento. E aí eu trago para vocês uma matéria, né, que saiu ali na Agência Brasil, falando sobre essa questão dessa onda de fake news, como que ela influencia essa guerra digital, né? E aí nós temos essa matéria onde diz que há uma nova onda de desinformação no Brasil, impulsionada por conteúdos e notícias falsas, que nós chamamos de fake news, nas áreas de saúde, educação, atreladas aos costumes. Então, vejam quais são as áreas que são mais atingidas pelas fake news. Saúde, educação, né? E atrelada aí aos costumes. Então, no primeiro trimestre do ano de 2024, teorias conspiratórias se propagam nas redes sociais com informações falsas sobre vacina, dengue, aborto, escola sem partido, doutrinação de esquerda, cultura LGBT e erotização, né? Observam aí, então, alguns pesquisadores que trabalham com essa questão das fake news, tá bom? Aí temos uma pesquisadora aqui, né, que é a Magali Cunha, ela vai falar sobre essa questão justamente dessa guerra digital, das fake news, né? Do que é fato realmente, do que é verdade, do que é fake, do que é mentira, né? Aí nós temos aqui justamente falando sobre essa guerra que nós vivemos na atualidade,
né, uma guerra sem armas físicas, mas aí uma guerra digital, né, sobre informações falsas e verdadeiras. E aí eu pergunto a vocês, né, como que nós podemos identificar e não compartilhar fake news, né? Pergunto a vocês. Então eu vou trazer aqui algumas dicas, né? Nós já vimos algumas dicas mais elaboradas, mas temos aqui uma delas que é uma das mais importantes, né? Não leia somente o título, né? Uma estratégia muito utilizada aí pelos criadores de conteúdo falso na internet é apelar para títulos bombásticos. Ler o texto completo é um passo básico para evitar compartilhar fake news. Então, às vezes ali a pessoa só lê o texto, só lê o título, né? Não lê só o título. A pessoa só lê o título e aí ela já compartilha essa informação. Ela compartilha somente pelo que ela viu ali no título e vai ver a matéria, o texto em si não tem nada a ver ou é alguma coisa realmente mentirosa, né? Uma coisa falsa. Então não leia somente o título, observem, né? Leia o texto todo, o texto completo, para evitar compartilhar notícias falsas. E às vezes um título é provocativo, mas ele não necessariamente está sendo honesto com a própria reportagem. Dê uma acompanhada aqui comigo, olha só. Saiu aí então, né, uma notícia de que o governo federal estaria distribuindo cestas básicas para beneficiários do Bolsa Família. E aí o próprio governo federal, através aí da Secretaria de Comunicação Social, emitiu uma nota, né, fez uma matéria aí dizendo que isso era mentira. Então, desmentindo, né, essa informação. Ele diz: o governo federal não está distribuindo cestas básicas para beneficiários do Bolsa Família. Além de garantir renda básica para as famílias em situação de pobreza, o programa busca integrar políticas públicas fortalecendo o acesso das famílias a direitos básicos, né? Então, peças de desinformação repercutem uma falsa distribuição de cestas básicas para beneficiários do Bolsa Família. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a notícia falsa tem sido divulgada de maneira irresponsável, justamente após a divulgação da regulamentação de 2 importantes programas para a segurança alimentar da população, o Programa Cozinha Solidária e a regulamentação da Cesta Básica de Alimentos Saudáveis. E aí, né, a matéria traz todos os elementos, os argumentos que vão desmentir essa fake news, né? E vão realmente comprovar de que essa notícia, ela é falsa, tá? Então, a matéria era o seguinte, né? O governo federal distribui cestas básicas para beneficiários do Bolsa Família. Além de garantir renda básica para as famílias em situação de pobreza, o programa está distribuindo cestas básicas para as famílias, fortalecendo o acesso das famílias a direitos básicos, tá? Então, essa notícia, ela é totalmente falsa, não tem nada de verdade aí, né? O governo federal desmentiu. E aí, vamos então carimbar essa nossa notícia como falsa, certo? Ela é então uma fake news. Certo, pessoal? Então, esses foram os 2 conteúdos abordados na nossa aula de revisão. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.